Olá, meu nome é Jennifer, sou estudante da Universidade Estadual de Goiás, do Polo de Santo Antônio do Descoberto, faço parte do curso de bacharelado em Administração Pública. Hoje eu vou fazer a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a liderança como fator motivacional e satisfação no ambiente de trabalho. Estudo em uma empresa do ramo de informática do interior de Goiás. Sobre a orientação do professor Dr. Murilo Roberto Jesus Marganha. Introdução. A motivação é o fator preponderante na busca do sucesso de qualquer negócio. Isso porque a motivação ela é uma ação geradora do desenvolvimento humano e a sua ausência ela acaba gerando insatisfação e baixa produtividade dentro das organizações. O papel do líder é fundamental dentro das organizações, por quê? Porque é dever dele saber identificar as dificuldades dos indivíduos, bem como do grupo, buscando melhorias para que os resultados, as metas, os objetivos das organizações, elas venham a ser alcançados. A liderança e a motivação são duas vertentes a serem estimuladas pelos seus dirigentes. Devido à motivação ela está ligada ao comportamento humano, cabe aos líderes desenvolver formas de estimular a motivação dos seus colaboradores dentro das organizações. O objetivo deste trabalho, dessa pesquisa, é identificar o papel da liderança como fator motivacional e satisfação do ambiente de trabalho de acordo com as percepções dos colaboradores de uma empresa do ramo de informática em uma cidade do interior de Goiás. Com isso, a investigação ela parte da seguinte questão de pesquisa: qual a percepção dos colaboradores em relação ao papel da liderança como fator motivacional e de satisfação no ambiente de trabalho? Referencial teórico motivação. A motivação ela é caracterizada por ações que, quando implementadas pelos seus líderes, elas impulsionam os indivíduos na busca dos objetivos, alcançando assim as suas metas organizacionais. A motivação é o processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de cada pessoa para o alcance de determinada meta. Cada indivíduo ele carrega dentro de si as suas próprias motivações. Então, cada um ele tem suas próprias formas de se motivarem. Então, cabe ao líder saber identificá-las e encontrar as melhores formas adequadas para que ele consiga desenvolvê-las. Com o crescimento industrial, iniciou então uma grande corrida em busca da produtividade. E com isso, as empresas passaram a acreditar que o maior incentivo, o principal motivo de incentivo seria o salário, né? E aí eles acabaram vinculando o salário à produtividade. E com o passar do tempo, eles verificaram que só o salário ele não era capaz de motivar os seus trabalhadores e assim a produtividade das empresas eles começaram a cair. E com isso, os trabalhadores eles passaram a ser vistos como os indivíduos que se motivam indivíduos que se motivam por um conjunto complexo de fatores, ou seja, cada indivíduo ele possui sua forma de se motivar. Então, a partir daí, eles começaram, as empresas levou a identificá-las de maneira personalizadas para que eles conseguissem atingir os objetivos organizacionais. Liderança. Liderança e motivação elas são assuntos complementares. Então, cada pessoa possui sua própria forma de motivar, porém, cabe ao líder que tem o papel fundamental de desenvolver e estimular ações para os seus colaboradores e estimular as motivações dos seus colaboradores. O processo de liderança associa-se aos objetivos organizacionais desde a sua formulação até a sua execução. Este processo ele exerce uma influência muito grande sobre aqueles que trabalham para o prosseguimento dos mesmos objetivos.
e ele é concedido pela autoridade formal ligada à função líder. Líder e liderança são um conjunto abrangente de características pessoais e habilidades comportamentais que podem ser aprendidos por qualquer indivíduo. Relação entre motivação e liderança. É aqui que a liderança e a motivação se fundem. Isso acontece porque na medida em que as diferentes práticas da liderança, isso acontece na medida em que as diferentes práticas de liderança conseguem extrair de seus colaboradores melhores ou piores respostas motivacionais. Vários autores definem este processo como o processo de iniciar, direcionar e manter o comportamento dos indivíduos, tendo em vista o cumprimento de um objetivo. Então, a motivação ela segue atribuída como uma característica, ela segue atribuída como uma competência básica da liderança. A motivação das pessoas sendo variada e variável e a escolha do líder e a escolha do estilo de liderança deve ser bastante flexível e dinâmica. Então, para liderar, não precisa normas rígidas ou regras. É preciso ficar bem atento que quanto mais condizente for o estilo do líder, for o estilo adotado do líder, quanto mais flexível, quanto mais dinâmico for, mais os liderados eles se sentirão motivados. Metodologia de pesquisa. Então, foi feita uma revisão da literatura do âmbito do comportamento organizacional, referente à liderança e à motivação, baseada em obras referenciais sobre a temática e em artigos científicos de caráter nacional. Então, foi feita também uma pesquisa de campo que pretendia avaliar as opiniões por meio de respostas a um questionário objetivo. A pesquisa ela é caracterizada como quantitativa, com elaboração de questionário constituído por 4 itens, relativo ao perfil dos entrevistados e 12 perguntas com as questões fechadas. A coleta de dados foi realizada no mês de maio, sobreposta a 40 funcionários. A questão de pesquisa levantada, no caso, foi qual a percepção dos colaboradores em relação ao papel da liderança como fator motivacional e satisfação no ambiente de trabalho em uma empresa do ramo de informática do interior de Goiás. Os dados obtidos eles foram apreciados sobre o ponto de vista de uma análise estatisticamente descritiva e inferencial, interpretando os resultados tanto na coleta quanto no tratamento dos dados, permitindo assim a gente obter conclusões que darão respostas à questão de pesquisa inicialmente formulada. Apresentação e análise dos dados. Perfil dos respondentes. O gráfico 1, a gente consegue ver que, pelo gênero da amostra, 62% dos colaboradores eles são representados pelo sexo masculino e 38% dos colaboradores eles são representados pelo sexo feminino. O gráfico 2 mostra a distribuição por idade, então 29% dos colaboradores têm até 25 anos, 35% dos colaboradores de 26 a 30 anos, 18% dos colaboradores eles possuem de 31 a 35 anos e 18% dos colaboradores eles possuem a idade acima de 36 anos. O gráfico 3 mostra o nível de escolaridade dos profissionais. Então, 32% dos colaboradores possuem ensino médio, 20% dos colaboradores possuem graduação incompleta, 28% dos colaboradores eles possuem graduação completa e 20% dos colaboradores eles concluíram uma pós-graduação em nível de especialização. O gráfico 4 ele mostra a função ocupada dos entrevistados. Então, 20% dos colaboradores eles têm a função de analista, 50% dos colaboradores têm a função de técnico, 23% dos colaboradores possuem a função de auxiliar e 7% dos colaboradores eles possuem função de estagiários.
percepções referentes à motivação e satisfação do colaborador. Então, nessa segunda etapa da pesquisa, os entrevistados eles responderam às alternativas que correspondem o grau de concordância em relação à sua percepção em alguns aspectos da temática levantada, sobre, no caso, a motivação e a satisfação, relacionados ao seu ambiente de trabalho. Então, a tabela 1, ao ser questionado pelos profissionais o que mais incentiva e estimula os seus conhecimentos, verificamos que o item 1 e o item 4 eles tiveram uma frequência relativa a 70% dos colaboradores afirmando que o que mais estimula os seus conhecimentos, no caso, é o salário compatível com as suas necessidades básicas e de suas famílias, e o item 4 é boas condições físicas do ambiente de trabalho. Essas foram as respostas dos colaboradores referente à incentivação, o que estimula e incentiva os seus conhecimentos dentro da empresa. A tabela 2, principais fatores de motivação para trabalhar na empresa, os colaboradores responderam que 67,50% dos colaboradores responderam que os principais fatores que mais motivam eles dentro da empresa é a integração da equipe de trabalho, somado ao salário e aos benefícios, que ficaram com 52,50% dos colaboradores respondendo que o salário somado a benefícios são os principais fatores de motivação para trabalhar na empresa. A tabela 3, referente a práticas administrativas consideradas mais motivadoras, ela foi feita por ordem de importância. Então, o item 7 ficou em primeiro lugar, com os colaboradores afirmando que permitir e favorecer o constante desenvolvimento e aperfeiçoamento dos funcionários são consideradas práticas mais motivadoras dentro da organização, dentro da empresa. E o item 4 ficou em segundo lugar, os colaboradores afirmando que fornecer as informações sobre as metas da empresa diretamente ao colaborador, elas são consideradas uma das práticas mais motivadoras dentro da empresa. Continuando o questionamento com os colaboradores, aqui está o gráfico 5, que mostra a satisfação na postura da organização face à modernização. Então, ficou 79% dos colaboradores se dizendo satisfeito com a postura da organização, 13% dos colaboradores se dizem pouco satisfeito a este questionamento e 8% dos colaboradores eles se dizem insatisfeitos em relação à postura da organização dentro da empresa. O gráfico 6, ele mostra a motivação quanto à política de treinamento e aperfeiçoamento. Então, ficou aqui 85% dos colaboradores se dizendo satisfeito em relação à política de treinamento e aperfeiçoamento e 15% dos colaboradores eles se dizendo pouco satisfeitos em relação à política de treinamento e aperfeiçoamento dentro da empresa. O gráfico 7, ele mostra a motivação de perspectivas de crescimento dentro da empresa. Então, 80% dos colaboradores, eles se dizem satisfeitos com as perspectivas de crescimento e 20% dos colaboradores, eles se dizem pouco satisfeitos com essas perspectivas de crescimento dentro da empresa. O gráfico 8, ele mostra a motivação nas possibilidades de sugerir melhorias. Então, ficou aqui 52% dos colaboradores se dizendo satisfeitos, com a possibilidade de sugerir melhorias dentro das organizações. 23% dos colaboradores eles se dizem insatisfeitos e 25% dos colaboradores eles se dizem pouco satisfeitos nas possibilidades de sugerir melhorias dentro da empresa. O gráfico 9, ele mostra a motivação em aprender novos métodos. Então, ficou que 70% dos colaboradores se dizendo satisfeito em aprender novos métodos de trabalho e 15% dos colaboradores se dizem pouco satisfeitos em relação a aprender novos métodos de trabalho e 15% dos colaboradores se dizem insatisfeitos com este questionamento. O gráfico 10, ele mostra a satisfação em relação ao clima organizacional. Então, 65% dos colaboradores, eles se dizem satisfeitos em relação ao clima organizacional dentro da empresa, 25% eles se dizem pouco satisfeitos em relação
ao clima organizacional e 10% dos trabalhadores eles se dizem insatisfeitos com este questionamento. O gráfico 11 ele nos mostra a satisfação em relação ao líder, Então, 37% dos colaboradores eles se disseram muito satisfeitos em relação ao líder, 35% dos colaboradores eles se disseram satisfeitos em relação ao líder, 28% dos colaboradores eles se disseram insatisfeitos em relação ao exemplo que o líder dá à organização. O gráfico 12 mostra que a satisfação em relação ao líder delegar competências e responsabilidades. Então, o gráfico 12 mostra 64% dos colaboradores satisfeitos em relação ao líder delegar as competências e responsabilidades, e 36% dos colaboradores se mostraram pouco satisfeitos em relação ao líder delegar competências e responsabilidades. O gráfico 13, o último gráfico, ele nos mostra a satisfação em relação ao líder estimular a iniciativa das pessoas. Então, 70% dos colaboradores, ou seja, a maioria dos colaboradores, eles se disseram satisfeitos em relação ao líder estimular a iniciativa das pessoas dentro das organizações, dentro da empresa, aliás, e os outros 15% se disseram um pouco satisfeitos e 15% também se disseram insatisfeitos a essa proposição. Chegamos aqui ao fim do nosso trabalho, então podemos concluir então que a pesquisa realizada ela foi satisfatória, trouxe resultados satisfatórios tanto na temática levantada, quanto os dados obtidos e analisados. E diante desta pesquisa, nós podemos constatar que a liderança e a motivação elas são duas variáveis importantes e que se interrelacionam, uma impactando a outra, e caso ambas sejam articuladas de forma estratégica e coordenada, ela traz resultados significativos e melhoria dentro da organização. E de forma geral, verificou-se que os funcionários estão satisfeitos com a empresa e com seus respectivos líderes. Não foi constatado nenhum quesito em que haja uma insatisfação total ou uma desmotivação dos colaboradores. Mas é importante salientar que os líderes eles devem sempre ficar atentos nessa observância. Aqui estão minhas referências utilizadas na minha apresentação. Por fim, fica aqui os meus agradecimentos. Quero agradecer primeiramente a Deus, porque sem Ele eu não estaria aqui. Agradeço também ao EG por esta oportunidade findada. Agradeço também a presença da banca que está me assistindo agora. Agradeço também a coordenação da UEG, o professor Márcio. Agradeço também a coordenadora de TC, a professora Elaine. Faço um agradecimento em especial ao meu orientador, professor Dr. Murilo Marganha, e ao meu tutor presencial, o professor Paulo Bento, que foram maravilhosos comigo, foram pacientes, tiveram uma paciência enorme, foram muito atenciosos, dedicados, e eles sempre me manteram motivada durante todo o processo. Agradeço também aos tutores online, professores online, e a todos que de alguma forma, de alguma maneira, estiveram presentes comigo e fizeram parte desta grande jornada. Muito obrigada.